Atenção, esse episódio é contraindicado para pessoas que estejam passando por problemas psicológicos, pois o mesmo pode acarretar em gatilhos. Olá, Radioactive, seja muito bem-vindo. Falso Militante começando para trazer assuntos e temas muito importantes para ser discutidos. Eu sou o Fábio Danilewski e vamos apresentar a mesa. Oi, eu sou a Tati. Oi, eu sou a Mônica. Eu sou o Jefferson. E hoje nós temos convidado especial para abordar o tema. Oi, meu nome é Bárbara, eu sou psicóloga, formada em tanatologia também e pós-graduada em gestão de pessoas. Duas palmas. Olá, Beridinho. Vai, continua. Caralho, eu sinto que eu não sei parar. Então, antes de começar o tema, o Jefferson vai passar uns recadinhos para vocês. Então, pessoal, aqueles recadinhos de sempre, né? Pra seguir o nosso Instagram, a nossa página no Face, se inscrever no canal, curtir e comentar os vídeos. E também quem quiser ouvir a gente, nós estamos nas plataformas de streaming: SoundCloud, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public e agora também no Deezer, tá? É só procurar lá por Falsa Militante. Vocês vão encontrar todos os nossos episódios disponíveis também em áudio. Então, galera, hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema muito importante e que a gente acha que deve ser abordado muito mais do que já é abordado atualmente, que é sobre o Setembro Amarelo. Famoso prevenção ao suicídio, né? Isso. Então, a história começou, o nome Setembro Amarelo começou porque um adolescente de 17 anos que morava nos Estados Unidos, ele pegou o seu carro amarelo, o nome dele era Mike, e ele pegou o Mustang amarelo que ele tinha e saiu dirigindo pela rodovia e acabou se suicidando. Então, no velório, os parentes e amigos, eles fizeram um cartão com uma fitinha amarela para distribuir para as pessoas e também com mensagens de apoio para as pessoas que precisassem, que estivessem passando por depressão, o mesmo problema que levou, no caso, à morte do mesmo, né? Então, aí Mike Mustang era o nome dele porque ele tinha um Mustang amarelo. Então, foi onde originou o termo Setembro Amarelo, no caso, né? Esse acordo, ele foi criado mundialmente em 2003, né? No Brasil, ele só foi aceito mesmo para começar os trâmites de divulgação no ano de 2015. Através do CVV, né? Através do CVV. O Centro de Valorização à Vida, né, o CVV, ele já está ativo há 54 anos pela luta do suicídio, né? Também, não? Sim, bastante tempo, né? Nossa! E assim, são coisas que já existem há tanto tempo e que não são de conhecimento da grande população. Que a gente acha assim, quando a gente vai olhar, Setembro Amarelo, sei tudo, né? Uhum. E aí quando tu vai pesquisar realmente, tu começa a descobrir dados, coisas que já existem há muito tempo e que as políticas públicas, elas não abordam como deveriam ser abordadas. Tipo, ó, o CVV, ele já tem 54 anos. Com certeza, eu acho que 30% da população Recorre a ele, ou sabe, né? Ou sabe, porque as pessoas não têm esse conhecimento, não é divulgado assim às claras. Que a gente vê Setembro Amarelo, parece que a gente deve falar de suicídio só no mês de setembro, porque é aquele mês que lembra a campanha de prevenção, né? Sim, é interessante quando os arredores começam a se fazer presente pela causa também. Eu lembro muito quando era o Outubro Rosa, daí outubro ali, 1º de outubro já foi o Outubro Rosa, depois Novembro Azul, vai tendo aquele apoio do pessoal ao redor, do comércio, enfim, só que não é aquela coisa, não é só em setembro, não é só em outubro, é o ano inteiro, né? E é interessante que em setembro tu não vê a mesma valorização que tem em outubro, por exemplo, tipo, os órgãos públicos mudam a cor da luz da frente da fachada pra amarelo, só que tu não vê comércio mudando pra amarelo, tipo, no Outubro Rosa todo mundo, faz fachada rosa, sim, é geral, põe balão, geral. põe isso, põe aquilo. Por quê? Porque, tipo, me convém muito mais falar sobre o combate ao câncer do que o combate ao suicídio. Mas porque muita gente acha que o suicídio morte. é uma coisa banal, assim, na verdade. besteira, A depressão é uma né? coisa que não existe, que é uma coisa, tipo, que é de gente, vamos dizer assim... Fraca. Fraca, Eles sabe? falam que a pessoa Tem tudo na vida, mas olha como é que tá, entendeu? Então, tipo, a pessoa não dá... precisava,
fala, nossa, sabe? tipo... É que, na verdade, é saúde mental. Sim. Não é valorizado. É muito Tipo, mais visto, né? Então... Tipo, tu pode justificar, tipo, tu tá com um problema, tu tá com depressão. Ao invés de tu ir diretamente a um psicólogo procurar, não. Primeiro eu vou no pastor, aí o pastor me aconselha, ou eu vou no padre, me confessa, ele me manda rezar tantas coisas, ou eu vou lá no pai de santo pra ele fazer tal coisa, ou eu vou num coach, ou eu faço uma imersão de uma semana. Porra, tu passou aí quantos anos, tipo, tentando curar uma depressão que, na verdade, tu tinha que ter ido. Que era simples. Era assim, certeiro, não- tipo, psicólogo não é coisa de louco, sabe? Sim. Tipo, psicólogo é pra quem não quer ficar louco, sabe? Tipo, pra quem quer manter tua saúde mental em dia, sabe? E eu acho que a fase da negação é muito grande, né? Sim, De aceitar que você realmente tem um transtorno, de você procurar ajuda, você entender que você precisa dessa ajuda. E às vezes assim, até ou você vai, procura, mas você não quer tomar medicação, você se mostra relutante, porque justamente as pessoas acreditam que psicólogo, psiquiatra é coisa de louco, que só acha que só louco que vai lá e sai de camisa de força. Porque é um preconceito que a gente acaba tendo por falta de informação também. Porque a gente acha que, psiquiatra mesmo, a gente acha que só vai gente sai internada de camisa de força de lá. Eu tinha essa convicção, Eu até também. começar aí, sabe? Então, Até assim, tu começar aí. até começar aí. Então, eu tinha essa convicção até tu começar aí. Aí Então, eu... assim, é complicado e acho que a gente tem que valorizar essa questão da saúde mental, porque o aumento dos casos, assim, tá exorbitante. São muitos casos de problemas relacionados, não só a depressão, mas que acarretam a depressão, vários transtornos, né? Sim. E esse negócio do comércio, abordar, não abordar por ser uma coisa de suicídio, pensar que é banal, que é gente de besteira, tipo, né? Às vezes até associar, tipo, o comércio com o suicídio. Mas se eles pensar pro outro lado, se eles começar a abordar e falar mais, vai acabar ajudando, né? Porque Sim, quanto mais muito. gente falando do assunto, ajuda. Eu acho que falta engajamento, É, assim, falta pra divulgar, pra E apoio consciência, e né? tudo mais. Mas Porque é como foi dito, as pessoas acham que é besteira. Daí eu só tô imaginando, porque eu trabalhei muitos anos no comércio, então tinha sempre Outubro Rosa, encher de balão rosa, daí vai encher de balão amarelo, daí o cliente vai chegar, Quem ia nem saber. meu, por que esse amarelo aí vai perguntar, sei lá, A promoção. Mas é que suicídio não vende. Entendeu? isso. Tipo, é um negócio que, tipo, tu não quer falar sobre, tu não quer pensar sobre. Porque, cara, é terrível, tá ligado? Pensar, a pessoa tirou a própria vida. E aí a gente vai lá daquele contexto da gente ser regido, a nossa base, as leis foram baseadas lá em toda a história dos mandamentos e tal, que tu não pode isso, tu não pode aquilo. E aí Deus vai te crucificar, tu não vai pro céu, ou tu vai ficar no purgatório, ou pros espíritas lá, fica no umbral e tal. Porque, tipo, tu cometeu suicídio, então ela é um caso que tu não quer falar sobre, porque tu não... É mal visto, na verdade. verdade, é um tabu, né? É um certo preconceito, digamos assim. E aquela questão da prevenção, eu vou me prevenir pra não pegar câncer de próstata. Mas pra que eu vou me prevenir pra suicídio? Tipo, eu não vou fazer suicídio. Até Até chegar no nesse ponto. Assim, eu falo por experiência própria, que eu até quero comentar sobre o meu relato, assim, sobre o meu transtorno que eu tenho, porque ele vai me acompanhar pro resto da vida, isso é um fato. E eu jamais me imaginei que eu seria uma pessoa que um dia tivesse um transtorno, porque até então eu levava uma vida normal, nunca tinha pensado. O meu transtorno, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, eu tenho ansiedade e síndrome do pânico, tudo junto, né? Mas eu faço tratamento há quase 3 anos e eu nunca imaginei que eu passaria por essa situação de pensar em desistir, porque eu já pensei em desistir várias vezes. E foi vindo aos poucos e aquilo foi crescendo e começou tipo, com uma mania e foi aumentando e chegou um tempo que eu não conseguia mais controlar, que isso tipo me dominava totalmente. Eu não tinha mais uma vida, isso começou a atrapalhar minha vida pessoal, começou a atrapalhar o meu trabalho. Eu não conseguia trabalhar mais porque eu passava 40, 30 vezes por dia no banheiro, atrás de coisas que tipo não existia, mas a minha mente falava que eu tinha o meu toque de contaminação, então pra mim tudo eu vou pegar doença, tudo eu vou morrer, se eu beber ali,
se eu beijar alguém, a minha cabeça diz totalmente ao contrário. E chegou uma época que eu comecei a reproduzir sintomas. Por quê? Porque o meu corpo dizia pra minha mente que eu tinha aquilo. Então, a mente, ela começou a produzir aquilo que eu via, o que eu achava que eu tinha. Então, assim, eu ia pro banheiro, eu ficava procurando coisas em mim, eu me machucava, porque quando eu me machucava, eu via que tinha algo ali. Então, era como se me desse uma saciedade daquilo, porque realmente eu tava vendo aquilo que eu achava que eu tinha. E, assim, pra mim era muito difícil, porque eu não queria ir. Mas é como se, tipo, a tua mente mandasse, te dominasse totalmente. E ficasse uma coisa na tua cabeça, vai, tu tem que ir lá, tu tem que olhar. Aquela sensação de morte, né? Tipo, Assim, se eu não for, eu vou aquela morrer, checagem. tipo... Aí eu ia pra lá, eu machucava a minha boca, eu machucava o umbigo, eu machuquei o meu pênis, eu machuquei meu ânus. Porque pra mim eu tinha alguma coisa ali, então eu tinha necessidade de olhar. E é complicado. Então quando eu por conta própria, eu resolvi ir atrás de ajuda, porque eu não tava mais aguentando aquilo. Porque chegou uma fase que eu só chorava, porque eu não conseguia mais me livrar daquilo. Pra mim aquilo não tinha solução, não tinha jeito. E foi um período muito difícil pra mim, porque daí eu comecei meu tratamento, eu fui afastado do trabalho, eu comecei a tomar remédio e eu ia pro consultório da psicóloga, eu chorava 45 minutos. No começo, assim, era muito difícil. Aí eu fui pra psiquiatra e a psiquiatria é um jeito diferente da psicologia. A forma que o psiquiatra te aborda, porque tu já faz o acompanhamento com a psicóloga. Então ele tá ali pra te dar medicação, ver como tu tá, pede os exames pra te fazer tudo referente a isso. Então, assim, tu meio que se sente num primeiro momento como se ele não desse importância pro que você tem. Só que é o papel dele, ele tem que ser neutro. É a abordagem dele, né? Ele tem que ser neutro. E assim, eu fiquei abismado a primeira vez que eu fui na psiquiatra. Eu até comentei com a minha psicóloga. Nossa, achei ela assim tão fria, porque ela não falou comigo, assim, em momento algum só perguntou se eu tava fazendo acompanhamento. Ela olhou minha ficha, deu a medicação, isso, deu, tchau. Aí ela falou, não, a abordagem deles é diferente, não é como a gente que faz toda essa conversa. Claro que na próxima consulta que tu vir, ela vai perguntar como é que tá a questão do remédio, dos efeitos, aí pode ser que ela peça exames pra te fazer, tudo. E depois foi mudando, assim, porque daí eu fui construindo uma relação com a minha psiquiatra, porque eu vi ela de 15 dias. E ela me aconselhou um livro pra mim ler, ela perguntou como eu tava me sentindo em questão dos remédios, então a gente foi criando uma relação também, que a gente já chegava ali, tinha vezes que a gente conversava, ria, sabe, junto, e as terapias que eu fazia semanalmente, elas me ajudaram muito também. No começo foi difícil, porque eu iniciei o tratamento, mas eu iniciei ele ainda na fase da negação. Eu posso dizer que eu levei 1 ano de tratamento negando, não querendo aceitar o que eu tinha. E isso sim me atrapalhou muito, porque eu não saía mais de casa, porque eu tinha medo de ir nos lugares e me bater aquela perturbação e eu ter que ir para um banheiro e ficar lá. E as pessoas reparavam, elas riam. No meu trabalho, as pessoas riam da minha cara, porque elas falavam que eu passava o dia no banheiro, que eu só ficava no banheiro, que eu não fazia nada. Como se tu estivesse matando Sim, tempo, se fosse uma opção, como né? se eu não quisesse trabalhar. Então, assim, quando eu fui afastado porque eu trabalhava com crianças. Então, eu tava pondo essas crianças em risco. Por quê? Porque eu saía da sala pra ir no banheiro. Eu tinha pessoas que trabalhavam comigo ali na sala, mas eu tinha que estar ali também. Era responsabilidade minha. Então, eu fui afastado. Aí tu passa por todo aquele processo de ir pra perícia no INSS e esperar se tu vai passar ou não. Eu entendo que é o papel deles, mas eles são muitas vezes frios, muito grossos com você. Tipo, eles fazem meio que um descaso do que você tem ali, pra realmente te testar. Eles te perguntam 2, 3 vezes a mesma coisa, pra ver se você não vai se contradizer. E no final, joga teu documento lá, com o papel 9 horas, entra no site, pega teu resultado. Se passar, passou. Se não passar, volta a trabalhar. Então, isso já mexe muito contigo, porque tu já vai assim. E eu, quando eu cheguei pra fazer minha perícia, tinha, muitas pessoas assim, pior que eu fisicamente. Tinha pessoas de cadeira de roda, tinha pessoas de muleta, tinha pessoas com ferros na perna que saíam de lá com a perícia negada, entendeu? Aí eu fiquei me questionando, tipo, será que é palhaçada minha? Será que isso é frescura? Porque eu tava começando a levar em consideração o que as pessoas estavam me dizendo. Tudo te leva a pensar isso, né? Porque, será que só eu não enxergo isso? Só que era uma coisa que realmente me afetava, que tava me destruindo. Muitas vezes eu pensei em, tipo, eu só queria que isso acabasse,
porque eu queria dormir e não acordar mais. E assim, aí eu fui fazendo tratamento, comecei a entender, eu consegui identificar o meu ponto de partida, de onde surgiu a minha crise. E a minha crise, ela surgiu de quando eu tinha 12, 13 anos, mais ou menos, eu não lembro a idade, que eu fui molestado. Então, tipo, aquilo, no momento, ele ficou, tipo, adormecido pra mim. Só que, na minha cabeça, aquilo veio juntando com outros fatores, e aquilo, uma hora, meu corpo não aguentou mais, então ele explodiu. E hoje eu sei que aquilo que acarretou todo o meu problema foi esse ponto de partida. Hoje eu entendo, assim, de uma forma diferente, porque eu busquei, eu fui atrás, eu tive muita ajuda. A minha psicóloga foi uma pessoa que me ajudou muito, e ela me ajuda ainda. E hoje eu consigo ver, só que hoje eu identifico o meu toque em si pela causa do meu medo de morrer. Então eu tenho que tratar esse meu medo de morrer agora, porque eu sei o que me levou a sentir todo o meu problema, todo o meu transtorno, assim. E o ano passado eu tive que me ausentar do trabalho de novo, justamente por causa do meu problema, e eu pensei em suicídio. Teve um dia que eu tomei vários remédios pra mim morrer. Só que na hora, pra mim, eu acho que bateu a consciência e eu vomitei. Tipo, porque eu disse, não, eu não vou fazer isso. Tipo, eu não vou fraquejar, sabe? E é difícil assim a gente falar, porque quando a gente fala assim pra uma ou outra pessoa, é tranquilo, mas hoje eu tô me abrindo e, tipo, é difícil não se emocionar, porque eu sei que eu passei, tanto, tipo, do meu problema, quanto que eu ouvia por fora. Quando eu voltei pro meu trabalho, as pessoas diziam que eu tava em casa porque eu queria, porque eu tinha gostado de ficar em casa, sabe? Então ali eu vi que quando eu tava bom, eu prestava pra muita coisa, que eu fazia até o trabalho dos outros, então eu prestava. Só que como eles não viam porque não é nada físico, eles achavam que, tipo, era mentira minha, que eu tava em casa porque eu queria, porque era bom ficar em casa. E, tipo, só você sabe o que é passar por isso. Porque por mais que alguém diga, eu entendo você. Não, você não entende. Você não entende porque você não passou. E se você passou, o meu tipo de sofrimento é diferente do seu. Porque cada um age de uma maneira, cada um reage de uma maneira. Então, assim, hoje, se eu tô aqui, eu me considero, tipo, muito vitorioso de ter vencido, assim, muitas barreiras relacionadas a isso. Hoje eu não tomo mais medicação, eu só faço acompanhamento psicológico com a psicóloga. Eu comecei a fazer sessão de reiki também, que pra mim foi muito bom. Então, assim, eu tenho conseguido me manter. Só que hoje eu entendo o que eu tenho. Eu sei que isso vai me acompanhar pro resto da vida. Eu sei lidar hoje. Claro que tem vezes que a crise vem e por a gente, eu acho que saber lidar com isso, a gente repreende mais, segura muito isso. Então, uma hora tu acaba explodindo. Então, tu tem aqueles momentos de crise. Só que eu consigo controlar. Eu entendo que amanhã eu vou estar melhor do que hoje, que, tipo, vou viver um dia de cada vez. Não adianta eu ficar pensando no passado, no futuro, eu tenho que viver o hoje. Não adianta sofrer pelo que já foi e também querer sofrer pelo que vai acontecer, assim. Uma coisa que a minha psicóloga fala muito pra mim: vive o hoje, pensa no hoje, não pensa no passado. Já foi, aconteceu. O que aconteceu, aconteceu, e agora a gente tem que trabalhar isso do presente. Então, assim, eu quis deixar o meu depoimento porque eu poderia falar sobre o tema, ser relevante e passar. Mas que a minha situação, o meu transtorno me levou a tentar, tipo, a cometer um suicídio. Então, assim, isso é sério, isso não é brincadeira. Porque eu sou uma pessoa que eu jamais imaginei que eu passaria por isso, que eu sentiria isso. E então, assim, hoje eu dou graças a Deus, assim, de ter passado por isso, assim. Porque isso me fortaleceu bastante, isso me fez ver a vida com outra perspectiva, assim. De entender mais as pessoas. Tipo, se compadecer, ter mais empatia pelo outro. Porque isso não escolhe cor, não escolhe etnia, não escolhe quem é rico, quem é pobre, quem é hétero, quem não é. Isso acarreta as pessoas. E nós, os grupos de minoria, eu acredito que nós estamos mais sugestíveis a isso. Porque tem todo um histórico por trás de represália, discriminação. Então, falta até palavras para falar, porque eu espero que quem ouça se identifique e entenda que não tá sozinho. Por mais que ache que tá sozinho, você não tá sozinho. Porque assim como tem outras pessoas que passam por isso e a gente tá junto nessa. Por mais que a gente não se conheça, que não se fale, não conheça a causa do outro, tá todo mundo no mesmo barco. E quando você fraqueja aqui, você não tá deixando de ajudar outro lá, sabe? Eu vejo dessa forma, assim. Então eu falo, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre o meu problema, eu falo.
porque eu acho que pode ajudar outras pessoas. E eu não falo pra ninguém se compadecer, tipo, de mim, porque, eu tenho isso. Não, porque eu tô levando a minha vida, eu tô indo atrás, eu tô tratando. Isso não me faz incapaz de ser nada. Me atrapalhou por muito tempo. Me deixou ser incapaz por muito tempo. Mas hoje eu vejo que de 100% eu tô no 60%. Claro que o 100% às vezes é difícil chegar. É utópico, né? Só que pra mim esse 60% vale muito, porque eu não tinha nem 10% quando eu fui. E hoje eu entendo que eu sou uma pessoa que vivo, eu tenho ansiedade alta, que a minha ansiedade ela não baixa. Então eu desenvolvi o toque em cima disso, e que quando eu tô em crise, eu tenho a síndrome do pânico, porque é através daquele ritual de checagem, de verificação, que daí eu começo a ter palpitação, a respiração fica com dificuldade de respirar, tremor, a sudorese. Então tudo isso vem da minha ansiedade. E às vezes as pessoas podem desenvolver uma depressão a partir da ansiedade também, porque a ansiedade, ela vai, pelo que eu entendo, ela vai jogando para outros lugares, ela vai levando você a desenvolver isso. Então eu quero que as pessoas entendam que ninguém tá sozinho, que todo mundo tá junto, tá todo mundo de mão dada, e força para quem tá na luta, porque a perseverança vem para quem acredita. Então vamos acreditar, porque eu era desacreditado, e a partir do momento que eu comecei a acreditar em mim mesmo, eu consegui ter essa melhora. E eu espero que as pessoas que passam por isso também consigam enxergar isso, consigam essa melhora que tanto busca, assim. É legal, porque, tipo, pode ser que alguém que esteja passando pela mesma situação que tu Sim. escute isso e se sinta amparado, porque, tipo, vê, porra, tem saída, tá ligado? Eu não tô perdido, sabe? Tipo, se eu procurar o tratamento, eu vou adquirir válvulas de escape. Sim. Tipo, eu vou saber que numa hora de surto, o que eu penso na hora de surto? Vou fazer tal coisa que se eu fizer isso, eu não vou ficar pensando nessa determinada situação, sabe? É muito legal isso. E aí a gente entra também sobre a banalização dos transtornos mentais. Que essa é muito grande. Eu lembro que eu cheguei no fundo do poço, assim, porque eu comecei porque tu já não tem psicológico. Tu tá com o teu psicológico totalmente destruído quando você tá com um problema assim. Então você começa a absorver muito o que as pessoas falam pra você. E às vezes elas não falam, mas elas demonstram, elas riem. Então assim, eu cheguei no fundo do poço. Eu cheguei lá, assim, onde eu achei que eu nunca mais ia sair. E graças a Deus eu tinha amigos que, tipo, me puxaram de lá. Se eu tô aqui hoje, se eu tô contando isso, foi também porque eu tive ajuda. Eu tive amigos que, tipo, não desistiram de mim, enquanto os outros riam, sabe? Então, existe uma banalização muito grande, tipo, porque as pessoas não veem, então elas acham que você não tem. Aí elas ficam, porque não sei o que. Eu tive um caso de uma pessoa que falou pra mim que era frescura que eu tinha, que isso era coisa de pobre, metida besta. Isso é um fato, gente. Assim, quando ele me falou, foi que nem um tapa na cara, que eu não tinha nada. Só rico tem transtorno mental. Isso era doença de rico, que eu era um pobre metido, que eu tava fazendo isso pra me aparecer. E assim, é tão certo as coisas, porque tudo que vai e volta. E uma palavra dita, ela não volta mais. A pessoa me procurou faz um mês, 2 meses, pedindo desculpa porque agora ela tá com depressão. Hoje ela sente um pouco do que eu senti. E mesmo assim não dá pra comparar, porque como tu falou, tipo, a dor que eu sinto nunca vai ser igual à tua dor, porque, tipo, pode ser que eu passe por situações que eu passe bem, só que, tipo, tu não vai conseguir passar pela mesma situação. E aí eu conversei com ele, eu falei, forma. Espero que você esteja bem, ainda falei, mas você lembra do que você me falou, né? Eu falei pra ele, só que o que você precisar, eu tô aqui pra conversar e tudo mais, eu tô aqui. Eu até me senti culpado, porque tu se sente com aquela sensação de vingado. Só que eu não vou levar essa culpa pra mim, porque, tipo, é um problema dele, assim como eu tenho o meu, mas eu tô ali disposto a ajudar, eu não virei as costas pra ele, como a pessoa virou pra mim, entendeu? Então, assim, eu converso com ele, pergunto como é que ele tá, às vezes tá ruim, tá em crise, eu vou, converso, falo pra sair, pra dar uma distraída, pra não ficar no foco da coisa, sabe? Então, hoje ele entende que todo mundo tá sugestível a isso, porque lá atrás ele riu, mas hoje ele tá passando por uma situação parecida, ele viu que isso não é brincadeira, às vezes a gente aprende na dor. Sim. Então, assim, quem não passa também, gente, ajudem quem precisa, não use de motivo de chacota, ou pra duvidar, ou deduzir coisas, porque isso é muito sério, isso tá acarretando muitas pessoas, e quando você ri, quando você fala uma coisa dessa, você prejudica muito o outro que tá passando por isso, sabe? Contribui, né? Pra que a pessoa fique pior ainda. Sim. Ela já tá ruim. E aí tu já tá vivendo aquilo de uma forma muito intensa pra ti. E as pessoas que estão
teu redor acham isso coisa da tua cabeça, frescura. Banal, né? Nossa, isso... Eu lembro quando isso acontecia com o Jeff. E quando ele contava, assim... Nossa, era horrível, porque a gente tava ali, fazia todo, tipo... Uma ajuda. Minha mãe ajudava muito pra ele chegar no trabalho e passar por tudo isso, sabe? E assim, tipo, às vezes são horas de construção pra, tipo, tu ficar bem, sabe? Tipo, porra, são dias. E aí chega uma pessoa e te fala uma coisa e aquilo destrói tudo. 5 minutos destrói, tipo, dias de... Dias, meses de construção, Sim. sabe? Então, tipo, às vezes as pessoas... É que é muita ignorância. Sim. É realmente a ignorância, Falta sabe? de É empatia. falta de empatia, falta de conhecimento. Agora, a gente tá numa época que todo mundo acha que tem o direito e o dever de dar opinião sobre tudo, entendeu? Tipo, ai, fulano tá fazendo tal coisa. Ai, mas eu não acho... Cara, eu tô pouco me lixando pro que tu acha. Eu não pedi tua opinião, Sim. entendeu? Às vezes a tua opinião vai, de alguma forma, prejudicar outra pessoa, Sim. sabe? Eu tava falando sobre a banalização dos transtornos mentais, e aí a gente vê naquela, tipo, tu tem toque. Quando tu fala que tem toque, sempre vem alguém e fala, eu também tenho toque. Eu não posso ver nada fora do Mesma lugar coisa que com eu vou lá. ansiedade, E Eles arrumo. acham que toque é tipo, é só mania de limpeza e arrumação. Eu sou muito bipolar. Porque, tipo, e agora? Eu tô super alegre, daí depois eu fico muito, muito chateada. Tipo, eu fico muito pé da vida, tá ligado? Cara, isso não é bipolaridade, isso não é toque, entendeu? Tipo, pode ser que seja, a gente não pode falar, mas são vários comportamentos que se resumem num transtorno, sabe? E acaba banalizando, tipo, eu tô tão depressiva. Cara, calma, tu não tá depressiva. Você só tá triste. Tu tá deprimida. Sim. Tu não tá depressiva. E eu tenho até um professor que fala sobre a felicidade. Ele sempre falava assim, que ninguém vai ser feliz sempre, entendeu? Vai estar totalmente feliz. A felicidade, ela na verdade é momentânea. Tu tem momentos felizes, mas tu não vai estar sempre feliz. Isso. E aí a gente entra nos índices de suicídio deles serem maiores com os jovens, porque tem uma pressão muito maior. E aí tu vive numa pressão da busca pela felicidade, de ser uma pessoa bem-sucedida e tal, e isso não existe, tá ligado? Aquelas pressões, né? Mudança no corpo, amizade, autoestima, que é a pressão ali que o jovem acarreta. Nos dados mais recentes do Ministério da Saúde, ali entre 2000 e 2005, os suicídios aumentaram 65% no caso de pessoas de 10 a 14 anos. 10 anos, pensa. E 45% entre 15 a 19. Então, é a faixa etária ali com maiores índices de suicídio, né? É porque quando tu tá nessa idade de 10 a 14 anos, então, tipo, tu fica pensando que a pessoa não pode ter problema, né? Tipo, uma tu olha criança. assim, tipo... Uma criança, Fica pensando, eu só tenho que estudar e Estuda, tal, e vai tipo... pra casa, dorme, assiste TV. E tipo, Exatamente. eu acho que assim, todo mundo é meio hipócrita, assim, sabe? Porque todo mundo já olhou pra uma criança assim, tipo, pra mim é criança, né? Enfim, mas tipo, de 12 anos e aí ela tá sofrendo por alguém, assim. E aí tu fica, ai, meu Deus do céu, não tem problema, sabe? Todo mundo faz isso. Quando tu tá inserido. E quando eu vi isso aí, agora eu fiquei tipo, quantas vezes eu já fiz isso, sabe? Tipo, de ficar banalizando. Banalizar é a palavra desse episódio, tipo, Quando tá banalizar inserido mesmo, no sabe? contexto escolar, tu ouve cada história assim que tu fica... como que essa criança aguenta essa barra? A minha vida... Eu não aguentaria. Eu não aguentaria, minha vida foi totalmente complicada. Ou que nem essa semana eu vi um caso que eu fiquei tipo, a menina era uma menina super querida, super esforçada, tipo, aquela aluna nota 10, e ela tava contando assim com as amigas dela o contexto normal da vida dela, tipo, pra ela era normal aquilo, ela tava contando, não tipo, ai, coitado, não, é normal aquilo pra ela, eu fiquei tipo, caraca. Pra ela é uma guerreira, assim, sabe? Porque tem muitas crianças que acabam não conseguindo, aí vai mal na escola. Tudo que acontece em casa vai repercutir na mente escolar, né? É complicado isso. E é Aguentar algumas difícil barras. também porque, tipo, é uma idade de transição hormonal. Então, tipo, tem muita coisa que é confundida também, sabe? Tipo, né, é uma idade que é mais difícil. É tipo a pior fase que tu passa. Tu tá se descobrindo, tu tá descobrindo um monte de coisa, o teu corpo muda, que nem tu falou. E aí tu acaba, tipo, os sentimentos se misturam e tu não distingue se, tipo, a pessoa tá depressiva ou ela tá passando pela adolescência e aquilo vai passar. E aí, o que tu vai fazer? Tipo, tu não tem como saber. Quando a gente fala sobre o suicídio, sempre vem daquela história de porque tem gente que se faz pra aparecer, tipo, pra ganhar atenção. Quem quer se matar vai e
faz, não avisa. Isso, Igual a mutilação, né? Que é comum entre jovens, vamos dizer assim, né? Isso, Só que, cara, pode ser que realmente tenham pessoas que falam, eu vou me matar pra chamar atenção. Mas como que tu vai saber? Quem que tá fazendo pra chamar atenção e quem tá fazendo porque realmente E quer? aí tu vai pegar e vai contribuir, tipo, então se mata. Não, tipo, Sabe? Tipo, e assim, ó, se a pessoa tá chegando ao ponto de falar assim, eu tenho vontade de acabar com a minha vida, tem algum problema ali também, entendeu? Tipo, não é à toa. Ninguém vai falar assim, nossa, eu não tinha mais vontade de viver à toa. Tudo tem uma história por trás, que nem... o Jeff foi procurar um psicólogo porque riam dele no trabalho. Não, é um problema que aconteceu lá atrás, com outro problema que vai juntando, vai descadeando. E aquela risadinha lá no trabalho... como tu falou, é um boom, é um clique. Pra levar até a situação. Quando a gente tá inserido até na vivência, assim, com casos assim, eu vejo que a gente começa a ver as coisas com outros olhos, assim. Que nem esse caso de mutilação, assim... Na época, eu era professor e eu tinha alunos e eu tinha convicção de que isso era besteira, se fazia porque queria. Eu lembro disso. Que eu até comentei, Tu né? falava pra mim, eu falava, meu, Jeff, não é assim, mano, é muito foda isso. Pra mim era tipo, fazia porque queria isso, sabe? Então acho que pra mim isso foi uma lição muito grande. Porque eu comecei a entender e ver que a dor do outro também tinha importância, sabe? Então, tudo serve de ensinamento pra gente. Tudo a gente tem que tirar, eu acho que o lado proveitoso de toda a situação. Então, pra mim, hoje, tudo que eu passei pra mim serviu de aprendizado, de lição pra muita coisa, sabe? De enxergar o outro diferente, da questão de ter empatia pela dor do outro também, assim. Então, voltando, né, pessoal, a gente fez uma pausa aí, porque foi difícil segurar a emoção, é um assunto muito delicado e a gente precisa tomar um ar, tomar um pouquinho de água, respirar. E agora a gente vai dar continuidade no episódio. Então, gente, como o Jeff acabou relatando, eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo também, e algum caso que aconteceu próximo de mim. Porque, assim, na minha família já teve vários casos de pessoas que se suicidaram e tal. E o primeiro contato que eu tive com a família de uma pessoa que se suicidou foi de um primo distante. E nessa época que eu tive esse contato, eu tava muito mal, porque meus pais tinham se separado e eu tava sofrendo bastante, assim. Tinha ido na psicóloga e ela tinha falado que eu tava com depressão e tal. Nessa época eu me mutilava, eu pensei diversas vezes em suicídio. Quando eu tive esse contato com a família, e até ele deixou uma carta, o rapaz que se suicidou, eu tive realmente a consciência de como provavelmente seria se eu tivesse feito algo do tipo. E na época eu lembro que eu não conseguia pensar em nada que me fizesse viver, e eu só pensava em, sei lá, em desistir, porque pra mim não valia a pena estar aqui, não valia a pena estar em nada, em realmente ficar aqui, porque ninguém se importava comigo, porque ninguém gostava de mim, porque eu era uma pessoa péssima e tinha uma autoestima extremamente baixa. Nessa época também eu tinha muito problema com o meu corpo e eu acabei tendo um problema relacionado à bulimia, porque tudo que eu comia eu vomitava, tudo eu não comia. E aí tinha toda essa pressão de ter se separado. Eu fiquei morando com meu pai e ele não entendia essa questão. Ele achava que, como muita gente acha, ele achava que era besteira, que era uma fase que ia passar. E eu tentava esconder de todas as formas que eu me mutilava, eu não contava pra ninguém, na verdade. Verão eu tava usando casaco como se fosse inverno, pra tentar esconder o que acontecia. E mesmo assim, quando ele descobriu, ele brigou comigo, disse que se era pra fazer direito. Então foi bem difícil, foi uma fase horrível da minha vida. E até hoje eu sofro por isso, porque eu não tratei direito, eu não tive a continuidade de ir na psicóloga. Mas quando eu voltei aí ano passado, ela disse que eu tenho também um quadro bem avançado de ansiedade.
Então, e eu sempre tive desde criança, porque desde criança eu sempre roía muito a unha e sempre tinha muita falta de ar, palpitação e não conseguia, sabe, não era uma ansiedade normal que nem as pessoas falam, hoje eu tô ansiosa porque eu tenho uma prova, hoje eu tô ansiosa porque eu tenho alguma coisa legal pra fazer, sei lá. Não, era uma coisa assim que eu passava mal e eu não conseguia reagir, eu começava a tremer, eu começava a ficar muito ruim. E as pessoas não entendiam. As pessoas frio. Suar frio, várias coisas. Às vezes até própria questão de vômito e tal, eu passava muito mal. E as pessoas não entendiam, principalmente a escola. A escola, quer queira, quer não queira, a escola é muito cruel. As crianças são, digamos assim, são cruéis. Elas não entendem o seu problema, que nem o Jeff falou. As pessoas, no geral, elas não entendem o seu problema, elas te julgam e muitas vezes não estão ali pra te dar a mão nem pra te ajudar. Então foi bem difícil, uma época bem difícil. Até hoje eu sofro bastante com essa questão da ansiedade mesmo. Tanto que eu desenvolvi o hábito de fumar hoje em dia. Mesmo assim, na faculdade também, essa questão da pressão e todo... É muito difícil, sabe? Mas eu tô procurando voltar a ir na psicóloga e me tratar pra resolver isso. Mas a gente sabe que, mesmo assim, é muito difícil, né? A gente vê, tipo, tu falando da reação do teu pai, Sim. Tipo, pra família é muito difícil que eles não tu se entendem. deparar com isso. Porque daí vem muito aquela ideia sobre a minha falha como pai. Tipo, onde é que eu falhei, o que eu fiz e tal. Que vem aquela história, sabe? Tipo, tu não quer aceitar que aquela pessoa tem um problema, que ela talvez queira cometer suicídio, entende? Tipo, não consegue entender, sabe? Sim. É bem difícil, não é tão difícil quanto é pra quem tá passando, mas pra família também é muito difícil também digerir a situação. Porém, a ideia do Setembro Amarelo é mesmo isso, tipo, quando tu vem com promover, na verdade não promover, mas é a prevenção ao suicídio, ele vem pra, tipo, dar meios dos outros ampararem quem tá lá passando por isso. Não é bem tipo, o Setembro Amarelo é para o suicida, mas não, para a sociedade saber como lidar com o que tá acontecendo, né? 90% dos casos dá pra ser evitado. E um lugar bom pra evitar e pra conversar é nas escolas, né? Sim. Pra incentivar. Então, abordar o suicídio, abordar o que desencadeia o suicídio, o bullying, depressão, abuso de drogas, violência doméstica, entre outros fatores ali que a criança passa, que ela entende que dá pra ser abordado e dá pra ser tratado, né? Acho interessante a gente falar sobre o Pacto Mundial, sobre não falar sobre o suicídio. Até a gente estava comentando antes, fora da gravação, que existem livros, se eu não me engano, de jornalismo ou de publicidade, que falam que o suicídio, ele não é notícia, porque ele pode desencadear outros suicídios. E realmente, tem uma porcentagem real de mudança nesse sentido. A gente pode lembrar ali da série do 30 Reasons Why. O inglês tá top. Ou se não, a gente vai ali sobre o suicídio de grandes famosos e tal. Esse pacto, ele se desenvolveu por causa de um livro que foi lançado há muitos e muitos anos. E esse livro contava uma história de um cara que era totalmente depressivo e no final ele cometia suicídio. E quando as pessoas começaram a ler os livros, o índice de suicídio realmente aumentou. Assim como no suicídio da Marilyn Monroe ou do Kurt Cobain. Realmente tiveram provas de que houve o aumento do suicídio. Mas quando tu fala assim, então não vamos falar sobre suicídio, então por que tem o Setembro Amarelo? A gente não vem falar assim, a pessoa se suicidou porque o famoso lá cometeu suicídio. Não, a pessoa fez aquilo porque ela estava passando por uma situação toda antes. Ninguém vem do nada e fala, hoje eu vou fazer porque virou moda, então... É que não é a causa, tu quer dizer, né? Ele não é a causa, mas isso é mesmo. o gatilho também. Tem aquele caso da baleia azul. Isso, eu lembrei agora que do os jogo. adolescentes estavam se suicidando Sim. do jogo. Mas isso daí, se tu for olhar, é uma rede de adolescentes com uma estrutura psicológica totalmente destruída. Então aquilo ali pra eles é meio que uma fuga e no fim eles acabam cometendo suicídio, que eu acho que é o ápice final ali, né? Digamos, um incentivo, né? O que faltava eles incentivam pra chegar as a esse pessoas cometer o momento. suicídio. E existem pessoas cruéis, sim. Sim. Esse é um fato, esse com a baleia azul aí, eu acho que mostra bem
nisso, porque quantos adolescentes começaram a se suicidar a partir disso? Então é complicado. Às vezes as pessoas que são dependentes, usuários de droga também, que chegam nos níveis mais avançados, acabam cometendo suicídio, porque a pessoa ela não acha mais o meio de se livrar daquilo. Então eles acham que o modo de acabar com isso é tirando a vida, porque pronto, encerrou. Acabou ali. Só que por trás disso sofre toda uma família, os amigos, e muitas vezes as pessoas nem desconfiavam, porque não é uma coisa que tá aparente, porque é muito escondida e tipo, é meio que um tabu falar sobre isso. Sim, a depressão ela não tem cara. Não. Ela não tem. Nem eu tava falando do teu familiar, Sim. que era da igreja e Sim, tal. aham. Então, tipo, pô, tem pastor que se suicida. Sim, tem mãe de com santo que se certeza. suicida. Tem psicólogo. Ele era da igreja e era psicólogo. Então, e não é por isso que ele não chegou a esse, né? Não... Sim, é um extremo realmente. Sim. Que, aí vem muito daquelas falas que as pessoas dizem, porque o suicida é um covarde, porque ele não quis se manter vivo pra Não teve coragem. pra superar, ele não teve Pra coragem. enfrentar o problema. Ou então, porque o suicida é muito corajoso, porque ele tirou a própria vida. Só que não tem a ver com coragem ou com fraqueza, com né? fraqueza. Tem a ver com tu tá querendo finalizar a tua dor. Tipo, tu Sim. não quer mais passar por aquilo, tu não aguenta mais e tu não sente mais nada. Sim. Eu não tenho mais motivos pra E estar isso aqui, abrange, entende? tipo, várias classes, tipo, vamos supor, há pessoas que eram ricas, que tinham tudo e acabam falindo e não sabem lidar com essa sensação de perda, pessoas que eram famosas e deixaram de estar na mídia e também não sabem lidar, então todo mundo tá sugestível a essa situação, assim. Relacionamentos também, quando acabou o relacionamento. A minha mãe, eu lembro que uma vez eu era pequeno, ela acabou o relacionamento e ela ficou depressiva, porque ela não entendia, não aceitava o porquê, Aí, sabe? tipo, se tu comete um suicídio por o fim de um relacionamento, a pessoa vai falar, porque o fulano, ele cometeu porque terminou com a namorada. Eu tava pensando agora. Não é por isso. Não é por isso, tipo, eu não sei desse. Não soube? Era uma blogueira. Verdade. E Lembrei. Ele não foi no casamento. Ele terminou com ela no casamento. Ele terminou e depois ela fez a festa de casamento mesmo assim, e depois E ela aí, cometeu. tipo, uma galera tava zoando com ela, tava falando pra ela se matar e tal. A gente tem que lembrar que incentivar o suicídio é crime. E quando tu incentiva, tu pode ser punido de 2 a 6 anos, eu né, acho de que reclusão. Se o ato chegar aos... Aquele aos caso fins. lá do Carlinhos Maia não foi um incentivo também? Ali, pelo que eu li na mídia, assim, eles estavam caçando a cabeça dele, né? Pra ele ser indiciado mesmo. de certa forma foi um incentivo, né? Porque Pra mim, Depois parece. ele falou que, tipo, eu não falei isso, eu tava Não tentando era uma coisa fazer... específica, ele acha. Só um exemplo, ele falando. Mas, tipo, quando tu fala pra pessoa, chega pra ti e fala, eu queria dormir e não acordar mais. Sim. Então por que tu não se mata de uma vez? Vem cá que eu te ajudo, eu te dou tal coisa, Sim, sabe? eu te dou a mão, vai, faz isso é melhor, né? Tipo, isso é um incentivo, Sim. sabe? Tipo, eu acho mesmo que não tem mais saída pra tua vida mesmo, sabe? Isso é um incentivo. Sim. Então, tipo, se a pessoa chegar a cometer o suicídio, isso é um crime. E Isso. aí tu E também tem que ser vai punido. tu também vai ter que lidar com a dor na tua consciência, porque isso vai te assombrar uma vida inteira, porque é uma Porque coisa... a pessoa acha que não vai fazer, né? Que aquela pessoa vai fazer. Que é só um drama. Que nem assim, às vezes o suicídio, vamos supor, o suicida. Ele vai, ele monta toda uma estratégia, que nem aquele caso da escola em São Paulo, que eles entraram, mataram vários sim. estudantes e depois eles sim. se suicidaram. Então eles já tinham a ciência de que eles iam se suicidar, só que eles queriam levar o maior número de pessoas possíveis com eles. Então assim, às vezes não é só o suicídio só pra você. Às vezes a pessoa tá tão perturbada, e dizem que aí tinha histórias também que eles estavam em grupos relacionados a isso, que eles vão lá e resolvem, tipo, matar várias pessoas e depois cometer o suicídio, tipo, levar várias pessoas juntos com eles. Pra até virar um mártir, né? E às vezes, assim, é porque eles estavam justamente em escola. Eles viram aquele outro massacre que teve lá nos Estados Unidos. Se inspiram Isso, eles se outro inspiram massacre pra fazer aquilo.
Sim. E aí, nesses sites da Deep Web, né? Que eles têm mais contato com isso, Eles né? têm fóruns e tal, eles têm- ensinando a fazer as coisas. Então, assim, pra eles, a escola pode ter sido um evento muito traumático e daí com o psicológico totalmente destruído, toda essa questão, eles planejam de uma forma de se vingar e, tipo, por isso que nós estamos fazendo isso. Porque na escola, como eu tinha dito antes, a escola, de certa forma, é muito cruel nessa questão. E aí acaba, às vezes, levando a um caso desse. Porque eu lembro, por exemplo, no meu caso, eu sofri muito bullying na minha infância, pelas crianças, na escola no geral. Por exemplo, a prevenção ao suicídio não é um assunto que, na minha época, não foi abordado na escola. O bullying tinha recém começado a ser abordado. Então, é uma coisa que ele não é falada e, às vezes, as pessoas não têm a consciência também e acabam, né, A escola ela tá despreparada ainda. Sim, pra muito receber esse tipo de Tem situação. palestras, às vezes, que lá na escola esse ano teve alguma coisa relacionada ao bullying, de palestra, trabalhos, mas assim, eu não culpo também as pessoas que, tipo, trabalham na escola. Não, geral, sim, né? porque é tudo tão cronometrado, tudo tão com datas que você vai como se fosse no automático, que você tem que seguir aquele conteúdo, aquele cronograma, então você vem, dá o conhecimento, busca, pega ali, troca, deu e acabou a aula e foi embora. Que você muitas vezes não tem tempo de ter aquela conversa com o seu aluno ou entender o porquê que ele tá passando por aquilo, sabe? Ou às vezes tu nem tá preparado pra escutar alguma coisa que o aluno te fale, entende? Tipo, às vezes é uma coisa tipo, E a gente muito se depara impactante. com muitas situações assim complicadas dentro da escola, assim, no ambiente escolar, assim. Eu tinha uma aluna que, nossa, eu queria muito ajudar ela, só que eu tinha uma aula por semana com ela e ela se cortava, ela desenhava super bem e eu queria ter um contato mais próximo com ela pra ajudar ela, sabe? Dar uma luz, entender um pouco sobre a história dela. Só que ela acabou saindo da escola e eu fiquei sabendo que ela saiu da escola justamente pra, com os pais se separados, ela foi trabalhar, né, em um período, estudar em outro, pra conseguir ajudar em casa. Então, daí ela se cortava. Então, tu tá vendo o desencadeamento. Ela já era repetente. E ela era super querida também. Não é nos Estados Unidos que eles têm psicólogos, às vezes, nas escolas? Então, eu não sei, na verdade. Aqui tava saindo um projeto, foi aprovado, na verdade é um trâmite muito grande pra inserir os psicólogos nas escolas. Que seria muito importante, Mesmo né? assim, se vocês forem parar pra pensar, tipo, uma escola aqui, como a escola estadual que a gente tem aqui, ela tem 700, 800 alunos. Acho que até num mais. período inteiro. Acho mais. Então, tipo, se a gente for parar pra pensar um psicólogo pra uma escola, é pouco, é pouquíssimo. Eu trabalhava numa comunidade terapêutica e eu trabalhava com 30 mulheres. Eu ia 3 vezes por semana trabalhar. E, cara, era pouco. Era pouco tempo pra eu trabalhar com elas, pra demanda que tem, entendeu? E trabalhar com adolescente, com criança, é uma demanda muito grande. Se colocar um psicólogo vai ficar a mesma coisa com o professor. Aquela mínimo, coisa de ter retorno ter um não vai ter nunca retorno. Sim, claro que seria bem... Já seria uma ajuda, né? Já seria... O psicólogo na escola, ele funciona mais pra, apagar fogo. Ele apaga incêndio. Ele apaga incêndio e tal. Só que já é uma ajuda. Já o é mínimo alguma de ajuda coisa, que tem, né? sabe? E assim, uma coisa que eu acho bacana agora, até que pelo menos onde a gente trabalha, que eles estão tendo aquela saúde do professor, que tem encontro com psicólogo, tem terapeutas, né? Algumas atividades diferenciadas, yoga, tipo, meditação. pra uma aula de conversa mesmo, pra Sim. desabafo, assim, sabe? De questões. Eu acho bacana, assim. Na faculdade, eles desenvolveram agora um projeto entre o curso de Direito e Psicologia. Toda quinta-feira à noite, acho que de manhã também, acho que é só quinta-feira, eles têm uma sala destinada especialmente para as pessoas que querem ir lá conversar. Daí são 2 psicólogos ou um psicólogo e alguma outra pessoa que, né, tá cursando e tá ajudando. E daí tu pode ir lá e conversar. Tem a roda de conversa, tu pode ir lá conversar e expor os teus problemas, e, né? E porque é uma pressão muito grande realmente na faculdade. É um projeto bem legal que eles estão desenvolvendo agora. Eu achei bem interessante. São formas de prevenção, né? Sim. E aí, quando tu trabalha com o professor, tu meio que prepara também ele, porque o professor é quem tá diretamente ligado ao aluno, ele acaba virando um ponto de referência, né? Um adulto confiável pra E ele. muitas vezes
criança passa muito mais tempo na escola com o professor do que em casa com os pais, porque, que nem os meus alunos, eles estudam em período integral, então eles passam das 7 da manhã às 5 da tarde na escola, então chegam em casa, o pai chega às 7, 8 horas da noite, toma banho, dá comida, dorme e no outro dia acorda. Então assim, a gente acaba se tornando meio que a família deles, porque eu acho que eles se espelham muito na gente também, porque é o contato de adulto que eles têm, assim, maior frequência. Então, e a gente ouve muitos relatos de pai que bate na mãe, de que não tem o que comer em casa, de que morava com a irmã, que foi morar com a avó agora, e assim, sabe? Então isso tudo mexe, tem todo um porquê de uma questão, muitas vezes, por que a criança age assim. Sim. Desde a criança de 5 anos até... Sim. Desde as das menores, quando eu trabalhava com crianças, que eu trabalhava com as crianças de 2 para 3, 3 e 4, tinha um menino que ele era... que ninguém gostava, que tipo, porque ele batia nas professoras, ele me bateu diversas vezes, ele gritava, ele xingava, mas a gente foi olhar a história dele, foi perguntar as coisas, ele tava jogado uma hora na casa do avô, outra hora na casa do pai, o pai acabou casando com uma mulher que não gostava muito dele, botava medo, então era toda uma questão por trás do porquê ele era assim na creche, Provavelmente sabe? eles eram agressivos com ele Sim, também. eles porque eram agressivos. A criança espelha, Sim, né? A atitude. E a gente vê os sinais, né? E tem aquela maneira de como abordar. Tu vê aquela criança meio assim, como chegar nela pra ela te contar. Tem tudo assim. Como eu já teve situações que eu falei que o Jeff teve mais contato com o aluno. Eu falei, Jeff, ó, ele não tá bem, eu tentei conversar com ele, mas vê se tu consegue tirar alguma coisa ali, né? E daí o Jeff chegou, conversou com ele, daí chamou a orientadora e tal, porque ele não tava bem, né? Sim. Com os problemas. E influencia muito essa questão assim familiar na escola, porque o aluno ele é na escola o reflexo do que ele é em casa, então tem assim situações que às vezes a gente respira 2, 3 vezes pra não estourar, porque também a gente não tem só aquele aluno, a gente tem uma sala com 30, 25, 28 alunos e tu tem que dar atenção pra todos, assim. Então isso vai te saturando e muitas vezes a criança acaba fazendo isso pra chamar atenção, porque ela quer ser notada, porque ela não tem atenção em casa, não tem carinho, então de algum modo ela quer ser percebida por quem tá ali com ela. Sim. Então assim, a gente também às vezes não tá com paciência, não tá preparado, tipo, pra saber lidar com isso, sabe? E é complicado, assim. Tu vem de casa de um jeito e a criança vem de outro, daí tu coloca tudo ali que nem eu entro na sala com sono, por exemplo. Até eu conseguir, né, engatilhar e perceber aquelas crianças é complicado. Às vezes dá vontade de pegar, sair, ir lá junto com a criança em casa pra ver como que é a realidade, pra ver, tentar ajudar. Mas são tantas. Quando tu trabalha com adulto é tipo muito mais simples, porque tu vê a pessoa tá chateada, tu olha assim, pô, que tá acontecendo alguma coisa? Começa a Você quer uma conversar, né? ajuda? Mas pra criança, daí tu, tipo, pô, tu olha pra criança, tu tenta falar com ela não se abre, aí tu tenta ir pros pais, e às vezes os pais, ou algum familiar é a causa daquele sentimento. Sim. Então, tipo, Não vai parou adiantar ali. falar. Não tem nada, em casa tá tudo bem. É bem... Então, tem alguns sinais aqui que eu anotei, uns sinais que podem indicar que a pessoa tá com sofrimento psíquico. Mas, assim, eu queria que a Bárbara tá aqui, já explicasse pra gente, porque esses sinais podem ser considerados também como a pessoa tá deprimida, né? Que muitas pessoas teve um sinal assim, né? Por exemplo, mudança do comportamento ou personalidade. A pessoa fica mais irritada, mais estressada ou mais apática, né? No caso da depressão, ele tem, tipo, vai somando pontos. É como se fosse uma tabelinha de pontos e tu soma vários pontos. E aí, se houver uma quantidade de pontos que sejam relativos à depressão, realmente a pessoa pode ter um índice de depressão. Ou ela tá triste. Tu vai ver pela situação, na verdade. Porque, tu olha pra pessoa e pergunta, por que tu tá assim? A pessoa vai falar, tô assim porque aconteceu determinada coisa, por causa de um evento e ponto, sabe? A depressão não, ela já vem da ansiedade, a ansiedade leva também à depressão, vem da mudança de humor, vem da tensão corporal, sabe? É uma junção de vários sintomas mesmo. O depressivo, ele não é aquela pessoa que tá deitada na cama e não sai o dia inteiro, sabe? Ele é uma pessoa que vive como outra qualquer, só que
ele tem sintomas. Se a gente for ver o choro compulsivo, porque não tem motivo pra estar chorando, às vezes, tipo, não aconteceu nada, mas a tua mente produz coisas nela que te levam àquilo, entendeu? Tu tá do nada e tu começa a lembrar de coisas que te incomodam, e aí aquilo vai somatizando e vai virando um monstro, e aí até o momento aqui. Isso aí, tem a queda do rendimento nas tarefas também, né? Como tu falou, o isolamento, baixa autoestima, a ansiedade e o abuso de drogas, né? Que pode acarretar também, né? Também. E existe, não sei, quando tu vê que tá num sinal assim de deprimido, ou talvez seja uma depressão, não sei. Eu nunca passei por isso, então não posso dizer. Eu passei por situações quando eu tô deprimido, então eu sei o que fazer quando eu estou deprimido. Tu tem alguma dica, assim, pra quando tá numa situação dessa? Como antes a gente tava conversando sobre, o que eu falo sempre é que se tu tá passando por um momento e tipo, eu não faço acompanhamento psicológico, eu não tenho a quem ligar, eu não tenho a quem recorrer, porque tipo, eu sei que não vão me amparar bem, arranja um meio de fuga de pensamento, entendeu? Tipo, eu tô pensando em determinada coisa e eu já tô vendo que aquilo vai piorar, eu vou sair, vou tomar um sorvete, vou no cinema, eu vou ver um filme, mas tipo, se vigia também, porque às vezes a pessoa já tá ruim, eu vou botar uma música aqui, aí põe aquela playlist, a pior de todas, sabe? Pra se afundar ainda mais, sabe? Aí vê um filme lá de um filme triste e tal, que vai piorar a tua situação. Não, tipo, eu tô triste, eu vou ver uma comédia romântica, que aí, vou rir um pouquinho, sabe? Eu vou tomar um sorvete e tal. Porque às vezes tu não tem a quem recorrer, porque a pessoa acha que não tem a quem recorrer. Se não, o ideal é, tipo, tu procurar o CAPS da tua cidade, procurar um psicólogo. Se tu não tiver condição de pagar um psicólogo, tem muitos psicólogos que fazem atendimento social, que, tipo, é particular, mas tu vai lá, recorre a eles fazem um preço menor ou fazem de graça. Aqui em Itajaí a gente tem a clínica de psicologia da Univale, que dá atendimento social também, só procurar lá e tal. Eu acho que só funciona para moradores de Itajaí, mas acho que funciona. Eu acho que a Avante também tem, mas eu não tenho certeza. A maioria geralmente tem. 20 de Jaraguá também tem. Isso, procurar até ONGs, grupos de ajuda. Geralmente nas cidades tem esse tipo de saída, sabe? Pra não chegar a um ponto muito extremo. Eu tinha meu escape, eu tô sentindo falta. Eu andava muito de bicicleta quando eu tava deprimido, então eu botava meus fones e andava assim a cidade toda. Era muito bom, e agora meu escape é meus amigos. Mas entendeu? é questão. Então, aí que tá, tipo, família, isso. Tu procura pessoas pra te conversar e Escape teu carro. Minha psicóloga, ela falava muito pra mim, assim, quando eu iniciei meu tratamento, ela dizia, quando tu começar com o pensamento intrusivo, sai, vai dar uma volta, vai fazer alguma coisa, tira o foco desse pensamento, se distrai, porque se você ficar ali, tipo, vou ficar aqui, vai passar, tipo, você ainda tá pensando, você tá com foco naquilo, então você tem que se distrair, pra, tipo, isso colabora muito também, isso ajuda muito, porque você se distrai, então aquele pensamento, ele acaba meio que esquecido lá, sabe? Então, é importante, assim, também, isso de você se permitir a sair, tirar o foco daquele momento de crise, daquela situação, que isso ajuda bastante também, né? O isolamento só piora. E às vezes parece que tu vai fazer uma atividade e não vai acontecer nada. Tipo, fazer atividade, vou voltar, vou pensar. Mas tem atividades que eu tô parando pra pensar agora que realmente te desligam, assim, do mundo. Por exemplo, quando eu ando de bicicleta ou quando eu desenho, eu desligo do mundo, assim. Eu tô ali, assim, tipo... extremamente concentrado naquilo, não penso em outras coisas. Porque eu fico, às vezes, 5 horas em cima de um desenho. Em vez de 5 horas que eu esqueço da vida. Memorizando o desenho. Tipo assim, tu assistir... Vamos dizer que tu assiste uma série, tá ligado? Indicando de novo, não vamos assistir aquela série super triste, sabe? Entendeu? Não vamos assistir, mas assiste uma série engraçada e tal, e aí depois, tipo, acabou a série e tu fica pensando, o que vai acontecer com o fulano, tá ligado? E agora? Falando do Third Reasons Why, eu vou ser bem sincera pra vocês que eu não consegui terminar de assistir. Eu parei na primeira. Mas, assim, Eu assisti só a primeira também. Eu parei na primeira também, mas assim, quando chegou na cena em que ela cometia... Sim. Que na época que eu assisti ainda era explícito, agora eles tiraram, né, eu acho. Eu chorei demais naquela série. Foi
uma série que me emocionou demais. E quando eu cheguei na parte que ela cometia o suicídio de fato, eu tive que parar e eu fiquei pensando, acho que eu fiquei uma meia hora parada olhando pro computador pensando, será que eu vou conseguir assistir isso? E foi, assim, horrível, então... Eu parei de assistir faltando, tipo, 2 episódios pra acabar. Ela ainda não tinham passado as cenas piores, sabe? Só que só das cenas que já tinham passado, é que nem... Eu não tenho caso comigo, nem, tipo, na família, nada próximo. Mas o estupro, pra mim, é algo terrível de ser administrado, sabe? Eu não consigo ver filme que tenha cena, essas coisas assim, porque isso pra mim é muito impactante, sabe? Eu não sei, porque é realmente impactante, sabe? E aí eu não consegui terminar de assistir, eu falei, eu não vou assistir, porque cada vez que eu assistia, eu me sentia ruim. E aí é muito disso, tipo, pô, não tá se sentindo ruim, não assiste, cara, não, porque isso vai piorar a tua situação, sabe? Sim. A gente acha interessante falar, porque chega Setembro Amarelo, vira modinha tu colocar no Facebook, no Instagram. Sim. Ai, se você precisar de ajuda, venha conversar comigo, não sei o quê, não cometa suicídio. E aí a gente vai de novo da história do... Todo mundo se compadece do suicídio. Aconteceu, meu Deus, aconteceu. Por que não veio conversar? Só que quando tem o suicida que vem pedir ajuda, ou que tenta cometer e não consegue terminar, a pessoa condena ele. A pessoa, quem tenta. E às vezes as pessoas, elas não estão preparadas pra escutar de um namorado, de um amigo, do irmão, da mãe, que a pessoa não queria. Tipo, eu não quero mais estar aqui, entendeu? E aí a pessoa, como ela não tá preparada, ela acaba falando bobagem, ou tipo, não sabendo lidar com a situação do outro. Ou tipo, vem falar comigo, só que tu tá ruim também. Sim. Como que eu vou receber a tua fala, o teu sentimento, se eu também tô ruim? A gente vai somatizar aqui, e aí? E aí, tipo, eu pioro, tu piora, e vamos dar a mão aqui e chorar, sabe? Tipo, então, se tu não souber o que falar, o que fazer, tu quer gerar uma ajuda, tu fala pra pessoa, olha, cara, eu não sei o que te falar, eu tô aqui, a tua presença é importante pra uma pessoa que pensa em cometer suicídio, sabe? Porque ela não pode se sentir sozinha, porque se ela se sentir sozinha, aí que ela vai chegar, entendeu? E tu fala pra pessoa, olha, cara, eu tô aqui contigo, eu não sei o que te falar, eu não sei como administrar o teu sentimento, eu não sei como lidar com ele, mas eu tô aqui do teu lado. Se tu não quiser falar nada, eu tô aqui. Vamos sair então, vamos tomar um sorvete, vamos fazer alguma coisa, ou então eu vou contigo, eu te ajudo, vamos achar um psicólogo pra ti, vamos achar alguém que possa te ajudar realmente, ou liga pro... Qual que é o número do CVV? O número do CVV é 141. Ou liga pro CVV, também. Se não quiser ligar, tem o chat, agora o CVV tem 50 anos, ele se desenvolveu, tipo... No site tem ali as dicas pra te ajudar e tal. Até se tu procurar palavras como suicídio ou como cometer suicídio na internet, eles te levam, não abrem a página, eles te dão um aviso de que não é interessante tu pesquisar essa coisa aqui se tu estiver pensando nisso, e eles te direcionam ao site do CVV ou ao chat pra te falar com alguém. O Instagram também tem isso, acho que o Facebook também tem. E daí se tu procura imagens ou qualquer informação sobre que tem como cometer suicídio, suicídio com tal coisa, ele já te leva ao chat, e é bem legal, porque às vezes tu também não quer ligar realmente pra alguém, tipo, eu sou uma pessoa que eu odeio falar no telefone, então tipo, se eu precisar pedir uma ajuda por telefone vai ser muito difícil, então tu manda uma mensagem, um e-mail, um e-mail é muito antigo, mas manda um e-mail, ou entra no chat e fala com alguém, sabe? Mas às vezes, por exemplo, se a pessoa, às vezes tem gente que tem o problema e tem vergonha de falar, e tem vergonha de expor pra familiares e ser julgado justamente, né, por isso. E uma coisa que eu usava muito na adolescência, que hoje em dia eu parei um pouco, mas é muito boa, é escrever. Às vezes, simplesmente colocar pra fora, escrever o que tu tá sentindo, não que vai resolver o teu problema, mas vai te ajudar muito a naquele momento, jogar pra fora realmente o que tu tá sentindo e desestressar e dar um pouco, se sentir um pouco melhor, sabe? Existem grupos,
se eu não me engano, acho que no Facebook. Não sei se tem grupos de WhatsApp também. Que te fazem conhecer pessoas que é só pra isso, que é só pra te conversar e jogar fora aquilo, sabe? E a pessoa totalmente desconhecida. Tu vai falar uma vez e depois tu não fala mais, sabe? Eu participo de um grupo no Facebook, que é o do transtorno obsessivo compulsivo, e lá, tipo, as pessoas deixam relatos, pedem ajuda, e o pessoal, tipo, comenta sobre tratamento, sobre o que passou por situações assim também. E é bem complexo, porque às vezes tu se depara com situações pior que o teu caso, assim, sabe? Então, vira e mexe, a gente tá comentando lá, tipo, ajudando, assim, e é bacana, porque leva esclarecimento pros outros. Porque pra quem lida com isso, acho que é mais tranquilo, mas agora pra quem não entende o que se tem, é 10 vezes pior uma crise. Às vezes nem identificou que é aquele o problema da pessoa, tá ligado? Só que ela realmente tem e não sabe como, porque então, não trabalha. Pra eles é muito mais difícil porque eles não sabem como lidar. Então, assim, é importante a gente falar, ajudar, né? Nesses grupos, assim, de prevenção, de ajuda. É super bacana mesmo. Vamos agora para as indicações da semana. Eu vou indicar um livro que eu li na minha época de adolescente, eu tinha 15 anos. E é um livro do Osho, um livro budista, A Jornada de Ser Humano. Um livro que ajuda bastante, assim, é um livro de autoajuda, basicamente, né? Então, é uma linha budista, então me ajudou bastante. Até hoje, assim, o que eu li lá foi bem essencial para minha vida. E essa é a minha indicação de hoje. Vou indicar 2 livros, na verdade, hoje. Um eu já indiquei aqui, mas eu vou indicar de novo, que me ajudou bastante, que é o livro do John Green, que é Tartarugas Até Lá Embaixo. É um livro para quem tem toque, assim como eu, e como autor, ele relata a experiência dele do toque através desse livro, através de uma personagem. E, assim, foi um livro que me ajudou bastante. É um livro, assim, forte. Tem cenas fortes, assim, no livro. É bem pesado. Só que eu acho que quando você lê, assim, você acaba começando a entender sobre o transtorno, assim, sobre o que é o transtorno em si, o passar, as situações, assim. Então é um livro que me ajudou muito, porque eu me descobri muito ali, eu me identifiquei muito ali naquele livro. E o outro é Os 27 Crushes de Molly, que é um livro adolescente, que é muito legal, vale a pena. Fala sobre toda essa questão de aceitação com o corpo, família, de você ter medo, receio, de se aproximar das suas relações pessoais, interpessoais, assim, é muito bacana, vale muito a pena. Sugestão até pra você mesmo. Realmente, eu achei bem legal a descrição dos livros. Então, gente, a minha indicação de hoje, na verdade, desses livros aqui eu não li, mas como eu tô um pouquinho sem ideia dos que eu já li, eu vou indicar pra vocês um que eu achei bem interessante, que é O Último Adeus. O livro é assim, é narrado em primeira pessoa por Lex, uma garota de 18 anos que começa a escrever um diário a pedido de seu terapeuta, como forma de conseguir expressar seus sentimentos retraídos. Há apenas 7 semanas, Tyler, seu irmão mais novo, cometeu suicídio e ela não consegue mais se lembrar de como se sentir feliz. Aí o divórcio dos pais, as provas para entrar na universidade, todo aquele dilema, né? Ela tem que lidar com isso. E O Último Adeus é sobre o que vem depois da morte, quando todo mundo parece estar seguindo adiante com sua própria vida, menos você. Lex busca uma forma de lidar com seus sentimentos e tem apenas os leitores como os amigos e confidentes. Eu achei bem legal e até vou procurar pra ler, que eu achei bem interessante. Fiquei com a sugestão. Eu não falei sobre o meu livro passado. Então, hoje eu vou indicar pra vocês Betty em Nova York, que fala de... Pode até parecer engraçado, mas fala sobre baixa autoestima e de vários problemas de, tipo, ser gorda e aí não saber lidar, de todo mundo te julgando pela tua aparência, enfim, é bem legal. E é engraçado ao mesmo tempo, então te distrai um pouco desse teu momento ruim que você tá passando. Eu posso indicar porque eu não tinha lembrado de nada, mas eu pesquisei também no Google. 7 Vidas, que é com Will Smith. Esse filme é muito bom. Ele é um filme muito legal, tipo, ele é um filme bem dramático e tal, mas ele é bem legal, assim, o contexto dele. Um filme que é com aquela menina do Friends. Isso, que é Cake. Uma Razão para Viver. Ela tem uma doença, se eu não me engano, crônica. Eu vi esse filme, mas ele é bem interessante. Eu acho que eu já vi. Foi lançado há pouco tempo, 2014. Não foi há pouco tempo. E tem um que é pesado, mas se tu for ver, é um filme que ele fala muito sobre a visão que tu dá sobre a tua vida, sabe? Que é o
o Quarto de Jack. Ah, não. Ele é um filme nossa, muito foda. pesado. Ele é foda, ele é pesado. Se tu não estiver bem, não assiste. Só que ele fala sobre a forma como tu vê a vida. A essência dele é falar sobre isso. Ele não consegue, tipo... Ele viveu tanto lá que ele não consegue... Nossa, é muito foda. Nossa, chorei muito nesse filme. Ele é um filme muito foda. Já boto um aviso que, tipo, não é um filme fácil, mas é um filme bem legal. Então, vamos para o beijo do Chernobyl. O beijo tradicional pra John, beijo John. E um beijo pra todo mundo aí que quer se sentir acolhido. Pra todo mundo, tá bom? Um beijo, vamos. O meu beijo da Chernobyl essa semana vai para todas as pessoas que estão precisando de um abraço, de um consolo, que estão se sentindo fracas nesse momento, que vocês não estão sozinhos, sempre tem alguém do seu lado que vai te apoiar, que vai estar com você no que você precisar. Procure ajuda. O primeiro passo para você melhorar é você entender que você tem um problema e que você precisa de ajuda e que isso pode ser resolvido e que o suicídio não é o caminho, tá? Mantenha-se firme, mantenha-se forte, que eu tenho certeza que você vai conseguir sair dessa. E mesmo não conhecendo você, não sabendo quem é você, eu vou estar te apoiando no pensamento. E é isso aí. Mantenha-se firme. Converse com a falsa. Converse com a gente. Sim. Vocês podem procurar a gente pra conversar por e-mail, Instagram. Que a gente vai conversar com vocês. Ela faz de graça, galera. Mentira. O meu beijo da falsa vai pra todas as pessoas que neste momento estão precisando de ajuda, para todos os familiares também que estão sofrendo com alguma situação de alguém da família que se suicidou, para todas as pessoas que estão precisando, como o Jeff já tinha falado, todo mundo que precisar é só mandar uma mensagem, mandar um e-mail, falar com a gente que a gente vai estar disponível a qualquer momento pra estar dando um apoio, pra conversar, se precisar desabafar, a gente tá aqui pra hora que precisarem. Ai, meu beijo de Chernobyl foi primeiramente pra minha mãe, como sempre. E como já mandaram beijo pra todas as pessoas que já precisam, vou mandar beijo pras pessoas que não precisam. Meu beijo vai pras pessoas que estão passando por uma coisa muito ruim, que não tem saída e que acha que não tem saída e que não tem ninguém pra apoiar. Se você é uma pessoa que tem do lado, que tá vendo que uma pessoa precisa, que essa pessoa precisa de você, vai ajudar ela, sabe? Não fica piorando toda a situação. Procure um psicólogo, procure ajuda e é isso. Tá. Então eu vou mandar um beijo também pro meu pai, pra minha mãe, pra cidade de Penha. Não, brincadeira. Não, vou levar a sério, né, gente? Eu vou mandar um beijo também, do mesmo jeito que o Jeff falou, a Mônica, a Tati, todo mundo falou. Pra quem tá passando por isso, não disponibilizo só a falsa, como também eu, como profissional, eu tenho o dever de me disponibilizar como. Pra quem é amigo de alguém que cometeu ou que tá passando por uma situação parecida também, pra quem é familiar, mando total apoio pra realmente procurar ajuda de alguém que seja capacitado pra realmente ajudar realmente essa pessoa, porque às vezes a gente não tá apto a ajudar, mas a gente tem meios de fazer com que a pessoa seja ajudada. Então, um beijo aí, galera, pra todo mundo. Não esquitar. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Batemos um recorde de maior episódio. Esse é o nosso maior episódio. Tudo pra vocês. Espero que vocês gostem, que vocês se identifiquem. A gente faz isso com o maior carinho pra vocês. E até a próxima semana com mais um episódio. E é isso aí, né, pessoal? Isso aí. Mandem suas sugestões aqui embaixo, nos comentários. Porque pagar a Bárbara não foi barato, né? Então, gente, é isso aí. Beijão. Beijo, gente. Tchau.